Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar as informações do Corinthians porque o Timão tá vivo ainda no Campeonato Paulista. Tem adversário definido na Copa do Brasil e eu vou te contar a situação do português Tcheca. Será que ele vem? Pessoal, a vitória do São Paulo por 3-0 sobre a Inter de Limeira deu esperanças. Foi o primeiro passo. O primeiro passo foi atingido, porque se a Inter vencesse o jogo do São Paulo nesta noite em Brasília, nada mais teria sentido, nada mais teria valor. O Corinthians simplesmente estaria eliminado do Campeonato Paulista, como pode estar na próxima rodada. O fato é, ele ainda está vivo. E o que precisa acontecer? Vale toda aquela matemática que eu já trouxe para vocês num vídeo aqui, mas sempre é bom referir. Inter de Limeira e Mirassol precisam somar no máximo 2 pontos nos próximos 2 jogos. É que a Inter tinha 3 jogos a disputar. Por isso que esse jogo contra o São Paulo era de extrema importância. A Inter perdeu. Mais do que isso, foi goleada e pode até se prejudicar, inclusive, no saldo de gols. Agora, a Inter tem 2 jogos para disputar em que ela precisa somar no máximo 2 pontos, ou seja, no máximo 2 empates. Se ela vencer um dos jogos, acabou para o Corinthians. Se o Mirassol vencer um dos jogos, acabou para o Corinthians. Isso contando que o Corinthians vença os seus 2 próximos jogos contra Santo André e Água Santa. É aquela história que a gente sempre fala, né? A tendência é uma eliminação. É muito difícil, porque basta um dos 2 conquistar uma vitória nesses 2 jogos para o Corinthians estar eliminado. Agora, se o Corinthians classificar, gente, meu Deus, segura, né? Segura, porque o time está formando agora, o time está mesmo perdendo para a Ponte, né, que foi um resultado péssimo, jogou muito bem, o Igor Coronado ainda nem estreou, então você tem possibilidades para crescer ao longo da competição. Então se o Corinthians classifica para a fase de mata, vai ganhar uma força tremenda até pela maneira com que essa classificação irá se construir. Mas por enquanto, a gente precisa trabalhar com os fatos e com a realidade de uma dificuldade extrema. A grande sorte, ou assim, digamos, né, a boa expectativa que o Corinthians tem é porque tanto o Mirassol quanto o Inter de Limeira pegarão adversários difíceis, né? Como, por exemplo, São Bernardo e Santos, respectivamente. E isso pode dificultar, mas também tem Portuguesa e Ituano. Então, assim, se a Inter e o Mirassol vencerem pelo menos Portuguesa ou Ituano, acabou. Agora, essa próxima rodada, para mim, ela vai ser decisiva. Porque se eles não vencerem os seus jogos, aí dá para sonhar. Porque aí tem Santos e São Bernardo na vida da Inter e do Mirassol. E aí vai ser bem mais complicado deles vencerem. E aí, se eles empatarem no máximo, depois de não terem vencido esse primeiro jogo dessa rodada, o Corinthians pode sonhar. Então, é mais um passo, torcedor. Temos que aguardar o final de semana para ver o que acontece. E falando em São Bernardo, este será o próximo adversário do Corinthians na Copa do Brasil, um duelo paulista, um duelo do Paulistão, porque o São Bernardo venceu o Olaria do Rio de Janeiro, acabou jogando no Rio nesta tarde, saiu um gol do Kaique lá no finalzinho, 47 minutos do segundo tempo, e com isso o São Bernardo decretou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. E aí o Corinthians vai ter que encarar o São Bernardo no jogo no interior aqui de São Paulo, dentro daquele mesmo molde, né? Em que o empate, na verdade, desta vez, o jogo é único também. Quem vencer acaba passando, mas o empate já leva a decisão para os pênaltis, já dificulta um pouco mais nessa segunda fase da Copa do Brasil. E para a gente fechar esse vídeo, trazer informações sobre o Tcheca, né, que muita gente está perguntando, né, eu tô falando a pronúncia, eu acho que é essa, né, gente, para a gente não ter problemas de quinta série aí. Português de 29 anos, já jogou no Lille, já estava no Rennes da França, inclusive, já jogou no Valência da Espanha, no Rennes desde a metade do ano passado. Quando encerra o seu contrato, esse contrato não é renovado, e esse é um grande problema. Ele está há 7 meses sem clube, sem jogar. E o Corinthians tem a informação e a preocupação em relação à sua condição física. Ele não joga uma partida inteira desde janeiro de 2023, ou seja, mais de um ano que ele não entra em campo e joga uma partida inteira. 7 meses sem entrar em campo, em que terminou o seu contrato e ele está sem jogar, ele está sem clube. É um jogador de qualidade, é um volante que o Antônio Oliveira gostou muito, que lhe foi recomendado,
e que o Corinthians se interessou, mas ao mesmo tempo se preocupou em relação à sua condição física. Houve uma reunião com os empresários do jogador para saber da possibilidade, e ele se sensibilizou com o apelo dos torcedores na rede social. E aí o cara vai pesquisar o Corinthians, ver o tamanho da torcida, ver a proporção, ver a dimensão, ver que tem um técnico português, e ele se empolgou. E a informação que o Corinthians recebeu é que ele topou, ele aceitou jogar no Corinthians. E aí a questão é, agora a diretoria do Corinthians, a comissão técnica, estão pensando, estão avaliando se vale a pena fazer com que o jogador possa vir para o Brasil. E por isso, o contrato que provavelmente vai ser oferecido a ele, isso ainda não está definido, né? Se o Corinthians vai querer realmente contratar o jogador, mas a conversa já está bem encaminhada. É um contrato com metas de produtividade, exatamente por conta dessa precaução em relação à sua condição física de um cara que não joga há 7 meses e uma partida inteira há mais de um ano. Então, toda essa preocupação está sendo colocada para ele. Imagina, o cara vem aqui para readquirir forma física e daqui a pouco consegue estar pleno, sei lá, no segundo semestre. O Corinthians tem que estar preparado para isso, e é por isso que precisa se resguardar em termos financeiros, de contrato e tudo mais, para não correr o risco de ficar pagando um cara que não consiga entrar em campo ou não consiga performar. Idade ele tem, qualidade ele tem, vai conseguir jogar num clube que me parece estar se ajustando, então a possibilidade é boa, só que realmente a diretoria e a comissão técnica estão avaliando ainda se vale a pena o risco. Galera, lembrando a vocês que, segundo o jornalista Samir Carvalho, o Corinthians ainda tem alguns reforços pontuais que precisa trazer, tá? Tanto o lateral esquerdo, que o Corinthians está de olho, e inclusive foi um pedido do técnico Antônio Oliveira, né? Que é a chegada do Riquelme, uma negociação difícil, um jogador com 4 milhões de euros, né? Está valendo aí, mas foi um pedido do técnico do Timão, tá? O Corinthians está monitorando também o Lamela, tá? É um jogador aí que o Corinthians monitora para uma possível contratação. Está monitorando, não contratando, tá? Então esses são o mercado da bola do Timão, né? Que vai finalizando os reforços. Vem mais alguns pontuais aí que o Timão precisa. E tem a questão do Gabigol, né? Que o Corinthians está de olho, está aguardando. Também tem a chegada aí do Kaká, né? Que está praticamente fechado com o Corinthians. E agora também o Corinthians monitora Gabigol. Esses são os reforços aí, os possíveis reforços do Corinthians. Então, com mais informações do Timão, vocês sabem, eu volto aqui para falar com vocês. E eu já faço uma pergunta: será que o Corinthians se classifica aí no Paulista? O que você acha? Deixa nos comentários, se inscreva no canal, deixa seu like, que aqui a gente tem informações todos os dias do Timão, beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!